Entrevista. Notícias atuais. Refutações. Aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Olá, meu irmão, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira, o nosso lugar onde crescemos no conhecimento da Palavra de Deus. Pois bem, como você viu na introdução, tem um pastor adventista, eu acho que você já deve saber quem é, o pastor Sérgio Monteiro. Ele é uma pessoa que está doutorando em línguas semíticas, é fera na questão da linguística, já participou de vários debates no programa Vejam Só, mas ele sempre se sobressai, porque o conhecimento dele, além de ser um conhecimento bem amplo, acerca de vários temas e assuntos da Bíblia, ele é uma pessoa que domina muito bem os idiomas bíblicos e por causa disso e também de outras questões, de outros fatores, ele sempre acaba se sobressaindo em vários debates que ele participou diante de vários temas ali no programa Vejam Só. Pois bem, em um certo momento trouxeram também um professor de hebraico para poder debater com ele, mas não teve jeito. Ele realmente se sobressaiu e conseguiu mostrar a verdade bíblica acerca do sono da alma, acerca do holismo bíblico, aquilo que envolve o ser humano. Mas aí não se contentaram e trouxeram aí um outro debatedor que, na minha opinião e na opinião de muitos, eu acho que é um dos melhores debatedores que tem no programa Vejam Só. Eu, de fato, apesar dele não ser adventista, é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo, é uma pessoa educada, é uma pessoa respeitosa, que sabe debater ideias, não parte para o ad hominem, não fica criando argumentos do espantalho, é uma pessoa que respeita o seu interlocutor, é o pastor Carlos Augusto Vailate, que ele é da igreja, eu acabei esquecendo agora o nome da igreja dele, mas é uma pessoa muito conhecida, muito benquista, pela sua forma de debater, uma pessoa elegante, respeitosa e muito educada. Pois bem, então o Vejam Só conseguiu fazer esse encontro, eu acho que você deve ter assistido sim, já esse debate, entre o pastor Sérgio Monteiro e também o pastor Carlos Augusto Vailate, ou seja, dois homens com uma sapiência realmente incrível. Dominam muito bem os idiomas bíblicos, cada um ali na sua área, cada um ali domina mais o grego do que o outro mais o hebraico do que o outro, mas enfim, são duas pessoas que têm um conhecimento muito forte acerca da questão da linguística. Eles tiveram a oportunidade de participar e eu queria poder compartilhar esse trecho com você e que você pudesse, no final do vídeo, me dizer o que é que você achou desses dois grandes homens de Deus se encontrando num programa ao vivo para poder debater esse tema. Vamos ver o vídeo a seguir. Mas voltando a Marcos, olha o que Jesus vai dizer, citando o texto que nós aqui mencionamos, de Isaías 66, 24. Olha o que ele diz ali. Em Marcos 9, 47, no finalzinho 48. Diz lá que os dois serão lançados no inferno, tendo dois olhos ali ser lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aqui Jesus está citando Isaías 66, 24. E antes disso, olha o que ele diz, Jesus diz em Marcos 9, 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, Geena, para o fogo inextinguível, topir to asbeton, para o fogo inextinguível. E aí eu pergunto, diante desse texto, ora, quando nós lemos Isaías, é dito lá que o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso não é uma figura de linguagem, não fala sobre resultado. Né? Então, porque o sujeito ele vai em algum momento sofrer e depois ele será aniquilado, o estado de aniquilação é que durará para sempre. Não é disso que o texto fala. O texto fala muito claramente que o verme não morre, porque ele nunca se sacia de causar tormentos, numa linguagem simbólica, é evidente. E o fogo também ele é inextinguível. E Jesus, quando vai citar isso, Jesus faz questão de dizer em Marcos 9 que a ideia é de um fogo inextinguível, inextirpável. É a exegese, a leitura que Jesus faz de Isaías 66. Ora, se isso envolve um sofrimento, digamos que parcial, momentâneo, periódico, e depois isso descamba na aniquilação, qual o sentido dele usar o elemento inextinguível? Qual o sentido? E ele está citando Isaías 66 nesse caso. Então, a meu ver, é muito claro, não se trata de
a imposição de uma perspectiva imortalista ou grega, essa perspectiva bíblica. A Bíblia cita várias vezes: o verbo nunca morre, o fogo nunca se apaga. De novo, numa situação metafórica, é evidente que nós sabemos disso, mas existem vários textos sobre isso. Ora, como lidar com eles nesse caso? O texto de Mateus 25 era irrefutável, esse dá para refutar? Mateus 25 junto a Apocalipse, porque a referência é irrefutável. Mas Perfeito. esse dá para refutar? Esse daqui também, pela linguagem de Jesus, eu entendo que não. Eu imagino para onde ele vai caminhar o argumento. Mas eu perguntei, porque se você fosse tem que impor irrefutável, um eu nem elemento passava a estranho ao palavra. texto. Não, mas não existe nada irrefutável Eu no já nem pensamento passava, porque diatríbico. o tempo está curtinho. Mas como ele falou que pode ter um caminho, então Mas já prepara a terceira parte, então, porque não dá tempo de refutar tudo que ele disse, não. Mas, assim, eu vou citar... Ó, 7 minutos para o intervalo. Para o intervalo, não é para o fim. Mas é quase o fim, o intervalo Mas é quase esse o tipo fim. de... Assim não tem condições, assim não tem condições. Esse debate está mais acalorado do que o primeiro, né? A gente tá mais acalorado, Estamos né? É verdade, esquentando. está esquentando. A gente, no próximo, a gente sai aqui, já põe o ringue. Já põe o ringue. E é bom, na verdade, assim, com todo respeito, Sim, sim. assim, claro, só algumas frases do pastor Vailate. Em relação aos textos, vamos lá. Século dos séculos, né? Que o pastor Vailate já tá vendo como esquentou? No outro ele não me falou que eu estava esperando o debate, alguma coisa assim. Nós vemos, por exemplo, e de novo, eu retorno a ideia de que, ele falou, o pastor Vailate falou pelo menos umas 4 ou 5 vezes relacionadas a isso, assim, é metafórico, é simbólico, o fogo que nunca perece, é metafórico, claro, numa linguagem metafórica, utilizando essa expressão. Obviamente, então, se é metafórico, eu não preciso literalizá-lo. Eu não preciso tomá-lo de forma literal, embora nós adventistas tomemos como um fogo literal. Literal. O fogo é literal. Agora, a duração do seu tormento, essa duração do tormento, porque nós vamos encontrar expressões, essa expressão relacionada à eternidade, expressões correlatas, porque mesmo que não esteja ali escrito eterno, a expressão aionion to aionion, que na verdade é séculos dos séculos, ela é traduzida a mesma coisa como eterno. Então, o que eu expliquei anteriormente relacionado à natureza a qual o termo se liga, ele serve para esse texto também, de dia e de noite, etc. Por quê? Por exemplo, lá em Jonas 2, verso 6, é dito que Jonas ele fala que ele esteve para sempre no ventre da baleia, só que no capítulo 1 ele esteve 3 dias e 3 noites. Em vários outros lugares, e eu separei alguns aqui, nós temos, por exemplo, ali em Êxodo 21, verso 6, 1 Samuel 1, 22 e 28, a palavra eterno relacionada a seres humanos e ela tem uma duração específica. Então, tudo aquilo que está relacionado ao ser humano, tudo aquilo que não está relacionado a Deus, quando ele é adjetivado por eterno, adjetivado no sentido de predicação aqui, por eterno, ele não necessariamente significa por ad infinitum. Ele não vai ter esse significado. É dessa maneira como nós entendemos todos os textos que na Bíblia falam a respeito de eternidade. E assim, por que eu não falei, aqui já o pastor Vailate me acusou de não haver utilizado punição eterna. Na verdade eu falei, porque é contrastando vida eterna de punição, explicando a questão do substantivo de verbal. Então assim, a vida é eterna porque ela está associada à continuidade da presença de Deus. E o resultado do processo inverso, o resultado do inverso, ele é um resultado de afastamento de Deus, e esse afastamento de Deus é que em si é eterno. E esse afastamento de Deus produz a não existência. Produz a não existência. Ok? Então, assim, utilizando aqui a metáfora dada pelo professor Vailate em relação ao Apocalipse, e a compreensão de que Aion está sempre associado na determinação da sua duração a algo que está... A natureza do substantivo ao qual ele está associado, ele não me leva a entender que eles sejam eternos. Por quê? Por isso que eu trouxe Hebreus 1, verso 7. Porque os anjos não são eternos. E os demônios não são eternos. O ser humano não é eterno naturalmente. Apenas Deus possui a imortalidade. E Deus, graciosamente, concede àqueles que buscam nele essa imortalidade que é oferecida de acordo com João 3, verso 16. Eu não tenho mais tempo, mas assim, existem alguns textos que nos mostram a ideia de que eles são aniquilados, nada é deixado no fogo. Por exemplo, em Jeremias 4, verso 4, 17, verso 27, não vou ter tempo de ler, e Ezequiel 20, verso 48. São queimados até a raiz. Em Zacarias também, queimados até a raiz, não será deixado nem ramo, nem raiz. Ou seja, são completamente, o fogo que vem, ele para de queimar, ele vai parar de queimar quando aquilo que lhe dá, e aí a expressão metafórica utilizada também pelo professor Vailate,
que ele diz, o verme não cessa. E logo em seguida ele qualificou dizendo, isso é metafórico. Obviamente que é uma hipérbole dada para dar a intensidade do castigo que vai ser trazido. E não necessariamente a sua duração. Claramente a Bíblia, então, assim, ela nos eu mostra tiro aqui que o meu chapéu pela elegância, pela educação, pelo respeito do pastor Carlos Augusto Vailate. De igual modo também o pastor Sérgio Monteiro, uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida e que também é muito educada e respeitosa ali nas suas colocações. Então, parabéns para os dois, que vocês continuem cada um defendendo aí aquilo que acredita e com certeza muitas pessoas vão ver Cristo da forma que vocês estudam, da forma que vocês ensinam e da forma como vocês debatem com bastante educação e respeito. Eu fico ainda achando que o pastor Sérgio Monteiro se saiu melhor, mas durante todo o debate teve momentos ali que o pastor Carlos Augusto Vailate, ele também se saiu melhor em algumas questões, tá bom? Um abraço, fica na paz, coloca aqui nos comentários o que você achou e nunca esqueça, a verdade sempre vence. Um abraço e até a próxima. Obrigado por assistir mais um conteúdo do canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence.